quem são os agentes de campo que a gente tem que contactar. Por isso nós temos que contar com 2 espiões mestres para nos dar as dicas. Por isso no vídeo de hoje vamos conhecer Codenames, que foi lançado agora pela Devir. Em Codinomes, os jogadores se dividem entre 2 grupos que tentam descobrir os codinomes dos seus agentes secretos de campo. Então, vamos ao setup. Primeiramente, a gente faz um grid de 5x5 das cartas de codinomes. A gente separa os marcadores de agente azul, os marcadores de agente vermelho, o marcador de assassino, os marcadores de civis e o marcador de agente duplo. Esses daqui são lugares que estão escondidos os nossos espiões. 2 jogadores vão ser os espiões chefes. Os espiões chefes vão trabalhar para cada um dos grupos. Um vai ser o azul, o outro vai ser o vermelho. Eles vão pegar e vão sortear uma dessas cartas de resposta. Aqui, como vocês podem ver, tem um grid de 5x5 também que estão representando cada uma dessas cartas. Eles vão pegar essa carta e vão colocá-la aqui nessa basezinha, para ele não se perder, para não ficar, por exemplo, acabar virando a carta e as posições mudarem. Então, eles vão colocar aqui e manter em segredo dos outros jogadores. Só os 2 espiões chefes que vão saber das respostas. Caso os jogadores não queiram utilizar essa cartelinha, eles podem utilizar o aplicativo, que funciona exatamente da mesma maneira, dando todas as respostas do tabuleiro. E ele tem uma função muito interessante, que é que ele pode largar o celular na mesa, que ele automaticamente esconde as respostas dos jogadores. Feito isso, nós vamos ver quem que vai ser o time que vai começar. O time que ele vai começar, ele é representado pelas luzes vermelhas em volta da carta, ou pelo fundo, no caso estejam usando o aplicativo. Esse time, você vai começar nas dicas, e ele tem aqui um agente a mais, que é o agente duplo. Isso ele é feito para que, caso os 2 times fiquem dando dica de um só, tipo assim, um acerta um, o outro acerta um, um acerta um, um acerta um, para o time vermelho não acabar ganhando de 1 em 1, obviamente que ele começou, de 1 em 1 ele vai acabar ganhando. Então, por isso que o time vermelho tem um agente escondido no campo a mais. Então, feito isso, os jogadores podem começar a dar a dica, o espião mestre. A dica ele se representa por uma palavra e um número. Então, que ele vai olhar isso daqui, ele vai ter que olhar as cartas que tem e poder dar uma dica que tem a ver com a palavra e um número de quantas palavras aquilo representa. E nisso os jogadores vão poder tentar adivinhar no tabuleiro. Eles têm que obrigatoriamente adivinhar uma palavra, mas eles podem adivinhar até o número que o mestre disse mais um. Ou seja, caso tenha dito alguma palavra 2, os jogadores podem acertar até 3 palavras no tabuleiro. Caso eles acertem uma e a segunda de algum agente do time adversário, ou no caso de um civil, o time aquele perde a vez e passa para o outro, que é a vez do espião mestre do outro time dar a dica. Muito importante lembrar que quando o jogador for dar a dica, ele não pode dar nenhuma coisa que seja parte de uma palavra, ou seja, ele não poderia dar a dica ama caso esteja a palavra trama na mesa. E ele também não poderia dar nenhuma dica que contenha alguma palavra da mesa, ou seja, ele não poderia dar calçado caso tenha calças na mesa. Uma coisa que ele pode fazer é, caso o time peça, ele pode soletrar uma palavra para caso tenha essa dubiedade. Outra coisa que ele pode fazer é, em vez de dar um número, ele pode dar um 0. Como, por exemplo, se nenhuma palavra que ele tenha na mesa tenha a ver com, vamos dizer assim, arroz, ele pode dar arroz 0 e nenhuma das palavras os jogadores vão saber disso. Caso ele dê 0 ou infinito, os jogadores podem fazer quantos chutes eles quiserem sem nenhum limite. O jogo termina num dos rounds que um dos times conseguir acertar todos os seus agentes de campo. O outro jogador não tem uma chance de tentar igualar ou tentar passar.
Ou também quando algum dos jogadores acertar o assassino. Nisso o time dele perde automaticamente. Ou seja, o mestre espião tem que tentar ao máximo dar alguma dica que não vá para os jogadores colocarem o dedo e escolherem os assassinos. Então, essas são as regras do Codinomes. Vamos às considerações finais. Então, essas aqui foram as regras do Codinomes, que foi lançado agora pela Devir. Um jogo bem divertido, dá para 2 a infinitas pessoas, como qualquer jogo desse que tu pode dividir entre times, né? Nem precisa ser realmente times iguais, podem ser um time com mais pessoas e tudo mais, bastando que a gente consiga fazer essa divisão. E ele é muito legal, essa mecânica de ter os codinomes e só 2 pessoas saberem, terem que dar dicas, ter que pensar no número, ter que tentar fazer uma palavra que seja uma dica que englobe a maior parte das cartas, sem que, porque tem também ali no meio mistério do assassino, ele tem que evitar o máximo possível, e às vezes tem uma dica super boa, só que capaz das pessoas pegarem, acharem que o assassino está no meio dessa dica e irem lá apontar. Isso vai fazer o time deles perder imediatamente. Ou seja, ele é um par de game bem legal, que tem bastante apelo e tudo mais para as pessoas. Então, era isso pelo vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like se vocês gostaram muito mesmo. Adicione os favoritos. E se forem aqui de Porto Alegre região e quiserem jogar uma partidinha de Codinomes, passe aqui no link na anotação do vídeo ou na descrição. Então, era isso pelo vídeo de hoje. Então, até a próxima.